Alô, alô. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Paranaguá, que tem a honra, nesta quinta-feira, de sediar, né, a consulta pública para demonstrar e avaliar a etapa de diagnóstico do Plano de Regularização Fundiária de Paranaguá. O evento será conduzido pelo secretário de Urbanismo, o senhor Cláudio Coit, a quem de imediato eu já peço para que se faça presente aqui no plenário e dê início às tratativas a respeito deste importante evento que tratará sobre o Plano Municipal de Regularização Fundiária. Então, uma salva de palmas, por favor, ao Coit. Que neste momento, então, tem a palavra para dar a abertura oficial a esse evento. Mais uma vez, tenham todos uma boa tarde, e a casa ela fica sempre muito honrada quando o plenário está repleto de pessoas interessadas para o bem e o desenvolvimento de nossa cidade. Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar aqui para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Coit. Eu atualmente exerço a função de secretário municipal de urbanismo, que trabalha com a área de regularização fundiária. Tá? Eu gostaria de agradecer, né, a esta casa por abrir as portas para o Poder Executivo, né, para que possamos trazer esse problema, iniciar o problema e tentarmos buscar soluções para resolvermos a questão fundiária no município de Paranaguá. Fico feliz, né, que os vereadores vão participar conosco, vão conhecer um pouquinho mais do problema fundiário do município de Paranaguá, como vários dos senhores presentes aqui. E esse deixa o Poder Executivo, né, o prefeito pediu para que vão lá, vamos resolver os problemas do município. Não é uma coisa fácil, é complicada. Nós já vemos, não podemos ficar parados, fizemos alguns trabalhos pontuais de regularização, entregamos matrículas em vários bairros do município, mas são as partes que nós podemos dizer, são as partes que estariam mais aptas, mas nós temos um problema gigante no município de Paranaguá. Hoje, o nosso objetivo é mostrar o tamanho do problema fundiário de Paranaguá, mostrar onde que nós temos problemas, o que é necessário para resolver esse problema. Vamos discutir numa segunda fase. Tá? Hoje seria mostrar o problema de Paranaguá para que todos conheçam, saibam que o problema não é só entregar um documento para as pessoas. Regularização fundiária é muito mais complexo, nós temos que resolver a cidade como um todo. Durante esse processo, desse período inicial que nós tivemos um problema de pandemia, tivemos que adiar alguns procedimentos, atrasou-se o plano diretor. A conversa de hoje foi gerada como plano de ações do plano diretor, com uma obrigatoriedade para que resolvamos os problemas fundiários do município. Estamos apresentando a situação de Paranaguá hoje, é um diagnóstico. Numa segunda fase, nós vamos trazer as propostas e ações necessárias para resolver esse problema. O problema não se resolve de um dia para o outro, de um ano para o outro, pode demorar muito tempo em algumas áreas, principalmente porque nós temos muitos problemas no município de Paranaguá, principalmente questões ambientais, qualidade de vida para a população, segurança, não deixar as pessoas morando em áreas de risco, e ainda temos os problemas judiciais. Então, Paranaguá é muito complexo e nós precisamos resolver. Então, viemos aqui, ficamos felizes com a presença de todos, mas vamos procurar fazer esse evento de forma mais informal possível. Os vereadores abriram mão da questão formal do evento para que dê tempo para ouvirmos a população. Então, eu agradeço mais uma vez a esta casa, aos vereadores, ao presidente da Câmara, né, e principalmente ao prefeito Marcelo Roque, que deu essa oportunidade para os técnicos virem e fazerem o trabalho que é necessário para promover dignidade para a população de Paranaguá. Eu agradeço
E vou passar a palavra para a Fabiana, que ela, eu esqueci de falar, foi criado um grupo técnico dentro da Secretaria de Urbanismo para que desenvolvesse esse trabalho. O problema é tão grande que resolvemos não terceirizar esse tipo de trabalho, porque os técnicos de Paranaguá moram em Paranaguá, conhecem Paranaguá, pode ser que façam um trabalho não tão bonito em formato de desenhos, mas eu creio, nós compreendemos que os paranaguaras vão fazer um projeto melhor para os paranaguaras. Tá? Então, a Fabiana, ela é arquiteta com especialização em planejamento urbano, faz parte do grupo técnico da Secretaria de Urbanismo. Fabiana, por gentileza, apresentar o diagnóstico para nós. Oi, boa tarde a todos. Como o coach falou, Fabiana Galese, meu nome, né, arquiteta e urbanista. Eu sou funcionária pública desde 2013 e venho trazer para vocês um diagnóstico do que seria o plano de regularização fundiária municipal com o marco temporal de 2023 a 2033. Então, essas discussões para um plano, para um programa de regularização fundiária não estão tendo início hoje, né, mas um histórico aí mais recente foi em 2019, que o COIT, o atual secretário de Urbanismo, organizou um workshop já prevendo esse programa de regularização fundiária no âmbito municipal. Então, aqui a gente tem algumas fotos dessa data, né, que foi no final de 2019, e nesse dia também teve uma apresentação de um diagnóstico, como também teve participação de Universidade Federal e FPR, tivemos uma especialista bastante voltada à questão de manguezais. Enfim, esses estudos continuam aí acontecendo até hoje. Então, para esse diagnóstico de hoje, a gente tem basicamente dois documentos bastante importantes, né? Um é a Lei Federal de REURB, a Lei 13.465, mais recente, né, de 2017, e também temos o... Pode passar. E também temos o Sistema de Informações sobre Necessidades Habitacionais do Paraná, o chamado SISPERRIS, que é um sistema que foi elaborado pela Coapar. Ele tem funcionamento desde 2010 e a cada 4 anos deve ser feita uma atualização. Eu tive um primeiro contato com esse sistema em 2014, de forma bastante superficial, e entre 2018 e 2019 eu passei a preencher os formulários, né, e infelizmente, além de atualizar os formulários, tivemos que adicionar várias áreas novas irregulares constatadas aqui em Paranaguá. O que a gente tem que saber, assim, de um modo inicial, né, são algumas definições bastante básicas para a gente começar a entender um pouquinho sobre o assunto. Claro que para quem é leigo, né, e está aqui num primeiro momento vendo toda essa questão do plano e tal, acredito que seja um pouquinho. Então, acredito que num primeiro momento essas definições são um pouquinho difíceis de compreender, né? Para a gente mesmo que é técnico é um pouquinho complicado, mas são definições que a gente vai se familiarizando aí ao longo do tempo, né? Então, na Lei de REURB, que é essa lei federal, a gente tem 3 definições bastante básicas, que é o de núcleo urbano, que é basicamente quando a gente fala de áreas rurais, mas que estão com características de ocupação urbana, o núcleo urbano informal, que são áreas caracterizadas por ocupações irregulares ou clandestinas e que, por qualquer motivo que seja, não há titulação, e o núcleo urbano informal consolidado, que são áreas aí de ocupação irregular, né, mas que acontecem já há muito tempo, elas já estão, de certa forma, bastante inseridas aí na malha urbana. E são áreas, né, como o próprio nome diz, consolidadas. E esses 3 conceitos principais da Lei de REURB, eles estão muito conectados com a definição que a Coapar, né, através do SISPERRIS, usa quando a gente tem que caracterizar as áreas nesses formulários que eu falei inicialmente para vocês.
Tá? Então, a Coapar usa uma definição da ONU, que também é utilizada pelo Ministério das Cidades, que é a definição de assentamento precário. Tá? Dentro dessa definição de assentamento precário, a gente tem alguns itens aqui que caracterizam esses assentamentos. Então, para caracterizar uma área como assentamento precário, a gente tem que ter alguns desses itens presentes. Né? Seria o status residencial inseguro, acesso inadequado à água potável e infraestrutura básica, baixa qualidade estrutural dos domicílios, desculpe, e o adensamento excessivo. Acho que o adensamento excessivo é algo assim que a gente vê, acho que é o aspecto assim mais visível, né, que a gente vê aí nessas ocupações. E só explicando um último item, né, nessa questão dos assentamentos precários, a gente tem subcategorias, né, que seriam as favelas, os loteamentos irregulares ou clandestinos, os conjuntos degradados e os cortiços. Aqui em Paranaguá, basicamente, no preenchimento desses formulários, a gente tem usado as caracterizações de favela ou ocupação irregular, e dos loteamentos irregulares ou clandestinos, que eu não vou fazer a leitura desse texto, mas eu vou trazer para vocês uma imagem para melhor compreensão. Então, essa é uma imagem aérea recente, né, de 2023, da área que seria Vila Marinho Jardim Iguaçu. Então, a gente repara que, numa mesma área, uma área assim, que eu digo como um todo, observando a foto inteira, a gente tem uma área que visivelmente bastante irregular, né? O que a gente caracteriza como um loteamento irregular ou clandestino, porque em algum momento teve um planejamento, mas não houve uma aprovação na prefeitura, por exemplo, pode ser um dos casos, e a pessoa que fez esse parcelamento vendeu esses lotes, mas não há titulação do terreno. Mas a gente percebe essa linearidade das ruas, os lotes mais regulares, uma ocupação de forma mais planejada. Já outro caso, na mesma área, é aquela área ali indicada também com uma flechinha, que, embora esteja praticamente no mesmo local, a gente já repara características do que a gente caracteriza como uma favela ou ocupação irregular. Então, percebe-se aí que os lotes são menos regulares, as ocupações são mais espraiadas, né? O próprio traçado da rua é diferente. E uma questão assim bastante visível é que dá para perceber, né, muito visível mesmo, que está numa área de restrição ambiental. E só para vocês terem um pouquinho mais de ideia, né, numa próxima imagem, é uma imagem mais antiga da mesma região, onde a gente consegue ver, né, que teve um trabalho ali de parcelamento do solo, muito embora não seja um trabalho aí aprovado, um loteamento aprovado, mas em algum momento existiu esse trabalho de parcelamento, a gente vê ali um trabalho iniciado de um aterramento, alguma coisa assim, e só depois dessa organização espacial que foram tendo início as ocupações. Já naquela área caracterizada como favela, que também dá para ver ali, né, está um pouco menor, mas ainda dá para ver ali, a gente percebe também, de novo, né, as ocupações espraiadas. Aqui nessa foto praticamente não se percebe algum tipo de sistema viário, alguma coisa desse tipo. Então, só trouxe para vocês assim para ter uma ideia melhor das características entre e outra definição. Bom, esse é um mapa geral de Paranaguá. Esse é um mapa que consta no sistema CISPERRIS, que é o sistema da Coapar. Esse último diagnóstico que a gente realizou em 2019, o sistema foi atualizado por nós da Prefeitura em 2023, mas ainda não está aprovado, né? E até quando a gente estava planejando essa apresentação, essa atualização de 2023 ainda estava sendo realizada, então a gente decidiu por trazer os dados e materiais de 2019. Então, isso que vocês estão vendo é um mapa que seria de 2019. As ocupações, os polígonos em vermelho seriam as áreas caracterizadas como favela ou ocupação irregular. Os polígonos em azul mais escuro seriam as regiões, né, caracterizadas como loteamentos irregulares ou clandestinos. E aqui, como é um sistema que a gente tem que preencher diversos aspectos, aparecem também algumas áreas de ZEIS, né, que estão como essas poligonais em azul mais claro. Aqui a gente está vendo tanto a área urbana de Paranaguá quanto a área rural.
E aqui alguns dados iniciais, né, para vocês terem ideia da grandeza aí dos números. A gente tem aproximadamente 50 áreas caracterizadas como favela ou ocupação irregular aqui em Paranaguá, né, e são mais de 21 mil domicílios nessa situação. E são as mais diversas situações, né, questões ambientais, questões de infraestrutura, questões de titulação, são diversas situações. E são as áreas que apresentam os maiores déficits, tanto quantitativo e qualitativo. O déficit quantitativo trata-se de edificações que precisam ser construídas, ou seja, há essa necessidade da população pela moradia, mas a moradia não existe, ela precisa ser construída. Tá? E o qualitativo é quando você tem essa moradia, essa construção, mas ela precisa ser requalificada ou reconstruída. Muitas vezes a gente tem ocupações, né, habitações em situações muito precárias, então, por isso, a questão dessa reestruturação e requalificação. Já as áreas caracterizadas como loteamentos irregulares ou clandestinos, a gente tem uma contabilização aí de 13 áreas, totalizando mais de 5 mil domicílios. Aqui, nesse caso, as características são um pouco mais equilibradas, e o déficit, tanto qualitativo quanto quantitativo, são bastante menores nessas áreas caracterizadas como loteamentos irregulares ou clandestinos. E uma visão geral aqui, né, somando os dados das favelas ou ocupações irregulares e dos loteamentos irregulares ou clandestinos. Né? Então, são mais de 26 mil domicílios em alguma situação fundiária irregular aqui em Paranaguá, um déficit quantitativo de aproximadamente 4 mil edificações para mais e um déficit qualitativo de mais de 2 mil moradias. Se a gente considera uma média por morador em cada casa, em Paranaguá, que é de 2,71, de acordo com o último censo do IBGE, a gente tem mais de 71 mil domicílios em Paranaguá com algum tipo de situação fundiária irregular. E isso caracteriza que quase 50% da população paranaguara vive num tipo de situação fundiária irregular. E isso, infelizmente, coloca Paranaguá num ranking aí do Estado em terceiro lugar de déficit habitacional. O que eu acho importante destacar aqui é que nem todos os municípios do Paraná preenchem esse formulário da Coapar, né? Não é um preenchimento obrigatório, mas, mesmo assim, acredito que isso não tira a grandeza, né, que esses números apresentados significam aqui para o município. E o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: esses números todos são estimativas, né? Eles nos aproximam de uma realidade, mas, para a gente ter os números de fato certos, a gente precisa aí estabelecer levantamentos e projetos específicos. Até porque essas ocupações elas são, né, ocorrem de maneira assim, muito dinâmica. Né? E se a gente, por exemplo, estabelece um número X hoje, quando a gente conseguir fazer um projeto de regularização, seja, por exemplo, daqui a 3 anos, esses números já vão ser diferentes. E daí, assim, fica o questionamento, né? Como que o município vem lidando com isso nos últimos anos? Então, eu trago para vocês um histórico um pouco mais recente de Paranaguá, que é o Plano Diretor de 2007, que nesse plano diretor já foram estabelecidas algumas áreas delimitadas como ZEIs, que são Zonas Especiais de Interesse Social, e algumas áreas que seriam para a implantação prioritária de ZEIs. O que eu posso passar para vocês é que dessas 5 áreas que estavam no plano diretor, praticamente 4 já estão, de alguma forma, regularizadas, né, sendo que a Ponta do Caju está em procedimento, porque é uma área que pertence à União, e tem todo um processo de passar essa área da União para o município para conseguir efetivar, de fato, o projeto de regularização. Com esse histórico, a gente passa para o plano diretor agora de 2022, né, que tivemos a revisão, onde praticamente todas as ocupações consideradas aí irregulares em Paranaguá estão caracterizadas como ZEIs. E dentro dessa caracterização já existe 3 subcategorias, né, que seriam as ZEIs passíveis de regularização,
as áreas para implantação de moradia de habitação de interesse social, e áreas que já se constatou que realmente, infelizmente, né, os moradores terão que ser realocados. Mas, assim, o que torna uma área apta para regularização, né? Então, a gente tem aí alguns critérios, tudo que eu vou passar aqui assim, superficial e básico, né? Exige mais leitura de legislação e é mais complexo, mas aqui é um resumo que eu vou passar para vocês. Então, a gente volta para aquelas definições iniciais que eu passei, né, de núcleos urbanos. Então, a gente tem que verificar se é um núcleo urbano informal ou um núcleo urbano informal consolidado. Fazendo essa verificação, o que a gente já tem hoje por jurisprudência é que a gente consegue regularizar essas áreas em locais com 51 moradias ou mais. E isso está sendo usado pela jurisprudência e também pega um conceito do IBGE, de aglomerado subnormal. Um terceiro aspecto a ser considerado é o tipo de REURB que vai ser feito, né? É interesse social, é interesse específico ou é uma REURB rural? E a questão que todos colocam em voga, que todos acabam questionando, é a questão das restrições urbanísticas ou ambientais. As questões aí, né, urbanísticas e ambientais, em primeiro momento, a localização dessa ocupação estar numa área de preservação permanente, unidades de conservação, área de mananciais, área de risco geotécnico, área de risco de alagamento ou inundação, e se há ou não, né, a presença de infraestrutura básica. E faz-se análise, então, né, se essa é uma área total ou parcial dessa ocupação. Então, analisando aí todas essas situações, a gente verifica se a gente pode considerar a área como consolidável ou não, né? E a partir do momento que a gente faz essas verificações, a gente trabalha aí com algumas alternativas de intervenção. Em alguns momentos, observa-se, por exemplo, que a área hoje, no momento, não é uma área propícia para ocupação, mas a gente consegue trabalhar com uma infraestrutura básica, o que vai propiciar essa regularização fundiária. Em alguns casos, um pouco mais graves, né, um pouco mais agravados, são situações de áreas que sofrem alagamento e inundação, mas que, com uma urbanização mais complexa, a gente consegue, em vários casos, resolver essas questões com projetos de engenharia, com obras de contenção e drenagem, tornando essa área apta para que se realize a regularização. E, em um outro momento, vamos ter a intervenção, que é a mais complicada de todas, né, que é de retirar essas pessoas do local, que seriam os reassentamentos ou remanejamentos, e fazer a moradia em um outro local da cidade, ou da mesma ocupação, mas que não apresente essas restrições ambientais ou urbanísticas. Passado todo esse procedimento dessas análises, e dados os processos administrativos que cabem, né, a gente trabalha com o chamado projeto urbanístico. Só que a gente tem que sempre lembrar assim, que esse projeto urbanístico, quando são áreas com algum tipo de restrição ambiental ou em uma área de risco, a gente também vai precisar trabalhar com projetos específicos relacionados a mitigar esses problemas, né? Ou seja, minimizar esses problemas ou tentar, da melhor forma possível, ocupar esse espaço de uma forma que não agrida o meio ambiente, né? Então, isso a gente pode conseguir, né, me corrijo, pode conseguir com alguns projetos específicos. E lembrando aqui, tudo isso que eu falei, todas essas análises, a questão do projeto urbanístico, a questão dos projetos específicos, a gente tem que lembrar que não é para uma área. A gente tem que lembrar que Paranaguá está contabilizando aqui mais de 60 áreas em algum tipo de situação fundiária irregular. Então, além dessa grande quantidade de áreas irregulares, né, a gente tem diferentes caracterizações, diferentes problemáticas em cada uma dessas áreas. Temos áreas mais facilmente regularizáveis, temos áreas mais complexas de serem regularizadas.
E também temos áreas com ações judiciais, né, que a gente tem que considerar também, que geralmente têm sido áreas cuja a resolução tem que ser feita de forma muito rápida e não planejada. Então, assim, vendo todas essas problemáticas, né, todos esses números, a gente chegou à conclusão que a gente só conseguiria dar início na resolução de um problema fazendo um plano, né? Então, esse plano seria uma espécie de plano de ações em que a gente deveria priorizar áreas para se estabelecer essas REURBs, né, essas regularizações fundiárias. Então, através disso, né, através desse plano, a gente consegue uma espécie de um plano de gerenciamento de projetos, onde a gente consegue lidar de forma mais factível com as mais de 60 áreas que a gente tem aí com alguma situação irregular. E o que eu queria expor para vocês é que, assim, os planos diretores, eles trazem algumas diretrizes em relação a isso, mas a gente precisa de medidas mais enfáticas, né? E também digo para vocês que os planos diretores não são prioritariamente o estudo, né, que realmente deve fazer essa espécie de plano que a gente quer apresentar aqui para vocês hoje, né? Então, isso faz parte, assim, do que a gente chama de planos setoriais, que é muito normal acontecer dentro dos setores públicos. Então, a gente caracterizaria esse plano como um plano setorial. Aqui, só rapidamente, para mostrar para vocês o conteúdo da legislação de 2007 do Plano Diretor, que fala já um pouco dessa priorização de áreas de ZEIS, mas é basicamente isso, né? Então, atender a população de baixa renda, algumas situações ali de parcelamento, prover implantação de novas unidades habitacionais, mas a gente não tem nada mais enfático assim para ser aplicado, para nos auxiliar, né, nessas regularizações. Então, dentro mesmo do diagnóstico, a gente quis trazer para vocês aqui algumas pré-propostas para o plano de regularização, de como a gente pode lidar com essa situação, né, com esses números, e tentando passar para vocês a importância de priorizar algumas áreas, de forma que a gente consiga ter uma espécie de uma sequência, né, num horizonte de 10 anos. Então, foram desenvolvidos 4 métodos, né? O primeiro método de análise que foi usado para fazer um estudo sobre a priorização dessas áreas, ela leva em consideração aspectos ambientais, de infraestrutura e de vulnerabilidade. O que está aqui em um amarelinho mais neon seriam áreas de alta prioridade para regularização fundiária, já esse rosa um pouco mais escuro, que é o último, seriam áreas de baixa prioridade. Mas explico para vocês, considerando esses aspectos, né, infraestrutura, ambientais e vulnerabilidade. Então, a gente pega, por exemplo, lá, a Vila Cruzeiro, que é o número 53. Está pequenininho, mas acredito que vocês consigam visualizar. Ela seria uma alta prioridade para a regularização fundiária, porque ela não está apresentando, nos levantamentos que a gente realizou, restrições aí sérias de questões ambientais, de infraestrutura e de vulnerabilidade. Por isso que essa área aparece como uma alta prioridade para a regularização, pensando no conceito que áreas com menos problemas seriam áreas mais fáceis e rápidas de regularizar. Tá? Já vamos observar ali a Ilha dos Valadares, que está naquele rosa mais escuro. Por que ele aparece como baixa prioridade? Porque, ao contrário da Vila Cruzeiro, a ilha apresenta muitos aspectos ambientais, de infraestrutura e de vulnerabilidade a serem resolvidos, né? O que torna a regularização mais complexa e demorada de ser realizada.
Aqui é só um mapa considerando os loteamentos, é o mesmo método, não vou explicar de novo, vou passar diretamente para o método que a gente chamou de 2. Aqui a gente usou os mesmos quesitos do método anterior, mas a gente considerou também a população em número de domicílios. Então, aqui a gente já percebe um mapa bem diferente, onde a maior parte das ocupações de Paranaguá aparecem, de certa forma, como áreas prioritárias. Esse é o de loteamento, pode passar para o próximo. Esse seria um terceiro método que a gente utilizando, e, claro, entre aspas, somente questões ambientais, né? A gente eliminou aqui as questões de vulnerabilidade e infraestrutura, e considerando aí as questões ambientais, a gente tem esse mapeamento. E, repito, né, as áreas com maior prioridade seriam aquelas com menores questões ambientais a serem resolvidas. Pode passar para o próximo. E um quarto momento, aqui a gente tem um mapa de calor, né, que foi feito para a gente perceber a aplicação de ações judiciais relacionadas a essas áreas de ocupações irregulares. Então, a gente resolveu fazer isso para ter uma ideia, né, desse cenário geral de Paranaguá, e aparece ali o Beira-Rio e a Vila do Povo como áreas com mais ações judiciais aplicadas, né? Para entender o mapa, a gente vê assim, as áreas que estão com vermelho mais forte são as áreas com mais ações judiciais. Então, assim, o que a gente percebeu desse diagnóstico, né? A gente, claro, como técnicos, a gente percebeu números que a gente já tinha em mente, né? Mas a gente percebeu, sobretudo, a necessidade da gente categorizar e priorizar algumas dessas áreas para conseguir trabalhar com elas, né? Então, a gente percebe, né, que tem vários questionamentos a serem feitos, né? A gente vai começar pelas áreas mais fáceis de serem regularizadas, que são áreas, geralmente, aquelas com problema de titulação, ou a gente vai começar com áreas mais complexas, né, que demandam questões aí de análise ambiental e de implantação de infraestrutura. Então, vem esse questionamento. Um outro questionamento é o seguinte, repito, são mais de 60 áreas. Recursos. Como que a gente trabalha com os recursos? Se a gente adotar um método em detrimento do outro, a gente vai conseguir prosseguir com o método adotado? Ou vai ser muito difícil para o município? E, em um terceiro momento, né, o que a gente chega à conclusão é que a existência de um plano possibilita que o município seja incluído em políticas orçamentárias municipais, né, para a gente conseguir angariar mais recursos para a questão de regularização e para a própria provisão de habitação social, e também na inclusão do município em mais programas estaduais e federais também voltados à regularização e habitação social. Aqui eu trago para vocês super poucos exemplos de alguns programas estaduais e federais, mas eu trago eles porque eles estão um pouco mais em voga aqui no município. Tá? No âmbito estadual seria o Escritura na Mão e o Morar Legal, e no âmbito federal, que está sendo muito falado agora, é o novo Minha Casa Minha Vida, assim como a Lei de ATES, né, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é uma lei de 2008, mas que o Conselho de Arquitetura vem lutando bastante para fazê-la funcionar. Eu trouxe esse último slide aqui para vocês, para finalizar a discussão, só para a gente refletir um pouquinho, né? Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o programa Escritura Legal. Escritura na Mão, desculpe. É um programa muito... Como que eu posso dizer? É um programa que ele está focado em um tipo de regularização, que seria basicamente a entrega das titulações. Então, esse programa, nos próprios pré-requisitos que tem lá, né, que a gente recebe, uma espécie de edital, tal, a gente vê quais são os pré-requisitos para o município poder participar desse programa.
Nesse caso específico, o Estado solicita áreas que não tenha nenhuma restrição ambiental, nenhuma questão de infraestrutura a ser resolvida, enfim, são áreas realmente que visam mais a titulação da área, áreas basicamente já bem resolvidas dentro da malha urbana, mas que precisam dessa titulação. E aí, com esse exemplo, eu faço esse alarde final, né, que seria... cada um dos programas tem requisitos específicos de aplicabilidade que precisam ser avaliados e estudados pelo município, inclusive no âmbito jurídico. Tá? Então, eu queria trazer para vocês essa visão geral do diagnóstico de Paranaguá. A conclusão que a gente chegou visualizando esse diagnóstico, né, da necessidade de criar um plano de ações e a priorização de algumas áreas, e, num aspecto final, aí, a questão da existência, sim, desses programas estaduais, federais, mas da necessidade da gente estudar muito bem e saber que cada programa tem uma competência, né, tem uma função bastante específica. Então, eu finalizo por aqui. Espero que eu tenha sido não muito técnica, espero que eu tenha conseguido ser clara. Obrigada pela participação e daqui a pouco a gente dá abertura para as perguntas. Queria agradecer a apresentação da Fabiana. Ela trouxe de forma simplificada um material que está disponível lá no site da Prefeitura, acho que é mais de 15 dias, né? Desde quando nós publicamos o evento, nós deixamos sempre disponível esse material. Eu sempre procuro repassar o link, onde tem o material com mais detalhamentos, né? Não dá para a gente apresentar em 15, 20 minutos, tudo aquilo foi levantado. Eu posso passar para vocês, esse trabalho começou em 2019, nós fizemos um workshop, foi até no Hotel Camboa, onde procuramos trazer técnicos de diversas áreas, principalmente nas áreas ambientais, em questões habitacionais. Eu não me lembro, foi acho que a data exata, mas eu lembro que teve mais de 400 pessoas participando desse workshop. Queríamos ter avançado, veio a pandemia, travou, né, o processo como um todo desse plano, bem como também a gente atrasou o plano diretor. Nós tínhamos como... existe um TAC, né, onde colocava que nós poderíamos somente mexer ou trabalhar com os planos, trazer para aprovação na Câmara, após o encerramento do plano diretor. Então, nós temos vários problemas conjunturais para que possamos fazer andar os procedimentos dentro do município. O mais importante é que a gente queria que todos entendessem que o problema de Paranaguá não é pontual, não é uma situação única. São mais de 150 ações judiciais só da esfera federal, nós temos da estadual, temos a presença aqui da comunidade do Jardim Social, que é uma comunidade que tem dos ações judiciais com reintegração de posse. Nós não conseguimos adentrar nesse processo de regularização enquanto não for sanado a questão judicial. Temos, como mostrou o mapa de calor, nós temos problemas judiciais em outras várias áreas, nós temos que verificar onde estão as prioridades, onde tem as ações, que enquanto a gente não faz o saneamento dessas ações judiciais, a gente não consegue avançar nos processos, e assim por diante. Então, são várias situações colocadas que nós levantamos, né? Um estudo foi bastante custoso para os técnicos, eles tiveram que parar um pouquinho o seu tempo para poder fazer os levantamentos, mas isso é importante. Nós estamos trazendo um diagnóstico feito por pessoas, né, paranaguaras, técnicos do município. Isso é importante porque vai mostrar caminhos para que nós possamos tentar resolver esse problema. Como a gente fala, não é um panorama de 1 ano, 2 anos, é um panorama para 10 anos. E o que nós gostaríamos de fazer, trazer a mensagem para vocês, para que as coisas aconteçam, que esses planos venham a acontecer.
nós não podemos criticar o passado, não podemos criticar o futuro ou fazer menção de que as coisas não podem acontecer. Precisamos unir as forças, criar melhores programas, trabalhar junto para que realmente esse panorama de Paranaguá se altere nos próximos 10 anos. Tá? Então, nós verificamos, tem um problema ali de documento, tem um problema habitacional. Nós temos um déficit habitacional, não me lembro assim em números, mas creio que hoje o quantitativo seria algo em torno de 3.500 unidades. Então, nós temos um problema de 5.000 unidades habitacionais, ou mais até. E está sendo atualizado os dados, nós já estamos com os dados atualizados na Coapar. Como a Coapar não divulgou, os dados foram nós que alimentamos o sistema. Só que como ela não homologou, nós não podemos trazer ainda oficialmente. Mas já estamos trabalhando com esses novos dados. A equipe técnica trabalha com os novos dados. A gente trabalha num fator temporal e cada dia muda esse panorama. Então, hoje nós temos um dispositivo de ferramentas tecnológicas, trabalhamos com GIS e a gente pode sempre ir atualizando. Então, nós temos ferramentas hoje que dão um panorama melhor a cada dia, né? Ela não é em tempo real, mas ela vem avançando. Então, o que mostra? Nós temos necessidade de fazermos 5.000 unidades no município. Aonde vamos fazer essas unidades habitacionais? Precisamos trabalhar para poder gerar novas áreas de loteamentos regularizados para que isso venha acontecer. Temos que verificar a possibilidade de trabalhar nos vazios urbanos para que esse déficit reduza. Nós temos que criar programas ou projetos para que incentive a iniciativa privada a construir essas unidades habitacionais que faltam no nosso município. Então, todas as leis, planos, programas, têm que vir voltado para isso. Nós temos que trabalhar com várias leis complementares que foquem nisso. Nós já estamos trabalhando, né, passando essa fase desse plano, nós vamos trazer leis que vão auxiliar, fazer com que isso aconteça. Isso é importante. A Câmara nunca negou leis que venham a promover, né, melhorias para o município. Claro que tem que ser justificado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para justificar, mostrar o déficit habitacional. Nós pretendemos, numa sequência, trazer uma lei que permite regularização de obras no município de Paranaguá. Entendemos tecnicamente que isso é necessário, né? Nós temos edificações, nós somos uma cidade de mais de 345, eu sou ruim de número, mas uma cidade super antiga, que tem construções que tem 80 anos, 50 anos, não tem regularidade, e nós não criamos situações que elas possam ser regularizadas. E assim como outras várias situações. Então, nós já estamos trabalhando em leis que venham auxiliar para que resolva todo esse problema habitacional. Temos também em estudo lei de outorga onerosa. Outorga onerosa ela pode ser positiva ou negativa. Então, nós vamos trazer leis que, através da lei de outorga onerosa, ela incentive as construtoras a fazerem construções que auxiliem nesse processo. Talvez, no futuro, leis que isentem ou reduzam a taxa tributária para empreendimentos imobiliários que tenha o cunho social. Temos que trazer leis que permitam, possibilitem a facilidade nos processos administrativos. E assim por diante. Então, as leis, as regras vêm para cá, nós vamos tentar mandar nos próximos, sabemos que é difícil, mas temos certeza que tanto nessa legislatura, na próxima ou em qualquer outra, aquilo que for justificado e vier para a Câmara nunca foi negado. Esse é o meu entendimento e eu tenho certeza disso, que também não vai acontecer. Então, nós estamos tentando justificar o porquê vêm essas leis para cá. Nós vamos tentar e também temos que criar programas para resolver as questões ambientais, resolver os problemas de habitação.
É sabido que tem áreas insalubres que nós temos que fazer realocação. Então, temos que criar programas também para isso, para a construção de habitações. Temos que trabalhar com o setor ambiental para que consigamos fazer melhorias nas leis, ou se for junto ao Estado, ou junto à União, nós temos que mostrar, justificar a situação de Paranaguá para que possamos ter licenciamento de novas áreas para a construção de habitação de interesse social. Tá? E também ocupar o máximo possível os vazios urbanos. Então, nós temos alguns vazios urbanos que servem como área de especulação, temos que fazer regulamentações, procedimentos específicos para que possamos resolver essas questões como um todo. Tá? Então, esse foi o objetivo hoje de trazer o problema de Paranaguá, mostrar que é muito grande e que temos que unir as forças, trabalhar junto. A comunidade vem, traz o problema para o Poder Executivo, nós conversamos com o Legislativo, criar programas eficazes, que realmente aconteçam, né? Esse foi o nosso principal objetivo. Nós vamos, não queremos tomar muito tempo, aproveitar ao máximo e deixaremos a palavra livre para vocês. Eu não sei se o pessoal nosso trouxe um material para quem quiser fazer pergunta, podemos deixar o espaço para questionamentos orais também. A gente vai fazer, não vamos fazer um intervalo. Quem quiser fazer uma pergunta por escrito, eu vou pedir para o pessoal trazer o material para vocês fazerem a pergunta por escrito. Aqueles que quiserem fazer algum questionamento oral, a gente já abre a palavra no momento. Vamos fazer por aqui. Levantou a mão, pode vir e fazer o seu questionamento ou indagação. Alguém gostaria de começar? Por gentileza. Alô, alô. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu sou da Associação de Moradores do Jardim do Bosque. O Jardim do Bosque, não sei se todo mundo conhece, mas depois do Jardim Social, a gente é vizinho. O último bairro antes do limite com Pontal do Paraná. E a gente participou das reuniões do plano diretor, a gente esteve bastante presente enquanto associação, e outras organizações também. E eu queria entender um pouquinho melhor a situação do Jardim do Bosque naquele mapa. Eu já tinha aquele mapa, como o senhor disse, está disponível, né? O nosso seria o número 9. Tem questões ambientais, possivelmente. Existe uma divergência se lá é IPTU, se lá é região rural. Nós constamos como área rural, não como área urbana. No entanto, os loteamentos recebem IPTU para ser pago, e ele realmente teve um aumento enorme, pelo que a gente viu. Então, queria só informação referente de vocês, que têm a parte técnica, sabem mais do que a gente, que região representa especificamente o Jardim do Bosque, se é urbano, se é rural, e em que categoria entraria? Seria o 9, esses 4 que estão ali. Uhum. Não consigo identificar cor ali, eu entendi que seja baixa prioridade. Imagino que porque o nível de complexidade é gigante mesmo. São loteamentos iguais, enormes, e a gente reside lá, eu particularmente, desde 89. Perfeito. A gente mora lá. E eu sei que é um loteamento desde os anos 60, se não me engano. 65. Então, gostaria dessa informação. Qual que é o trato dado pela prefeitura a essa região? Obrigada. Jardim do Bosque, né? Hoje o objetivo não é atender especificamente cada situação, mas também ficamos abertos para responder. Existem vários processos que foram encaminhados administrativamente, alguns judiciais, onde nós já explanamos toda essa situação. Jardim do Bosque está localizada
na área rural do município de Paranaguá. Ponto 1, nós temos o mapa do perímetro urbano e Jardim do Bosque está em área rural do município de Paranaguá. Quanto à legalidade do loteamento, Jardim do Bosque é um loteamento regular, aprovado pela égide de uma lei anterior, que não é essa lei que nós temos de parcelamento de solo atual. Tá? Era uma lei que foi feita, ela tinha um cunho de lotes para venda, né? Que era o foco da lei anterior. Jardim do Bosque foi aprovado, está registrado em cartório de registros de imóveis, são lotes que foram aprovados como chácaras de lazer. Tá? Então, da aprovação, ela consta lá no memorial todos os aspectos de infraestrutura. É colocada lá que o loteamento tem cunho, é aprovado através de uma lei do INCRA, que permite que em área rural se aprove lotes até 5.000 metros, desde que ela tenha a finalidade de lazer. Tá? Fora isso, qualquer parcelamento de solo em área rural tem que atender a uma área mínima que é chamada de um módulo rural. E as chácaras de lazer, especificamente, podem ser com 5.000 metros quadrados. É uma lei federal do INCRA. Jardim do Bosque, infraestrutura, seriam ruas, né, que seriam chamadas de chão batido na época, o sistema de abastecimento de água, poços artesianos individuais, sistema de tratamento de esgoto, seria tratamento individual, onde cada um dos proprietários dos lotes ficariam responsável por fazer essa infraestrutura. Tá? Vamos falar em relação a IPTU. Pode cobrar IPTU em área rural? Nós temos uma legislação tributária, nós temos um Código Tributário Nacional que regulamenta o IPTU. Nós temos um Código Tributário Municipal que regulamenta IPTU. Então, pode-se cobrar em área rural? Está previsto no Código Tributário, tanto municipal quanto federal. Ela diz quando pode-se cobrar IPTU, se mudou-se as finalidades, pode-se cobrar IPTU. Um exemplo para vocês, por exemplo, se numa área rural é permitido que funcione uma indústria, pode-se cobrar IPTU. IPTU é imposto, né, predial e territorial urbano de nome, mas para fins tributários, o que é área urbana não atende, não é o mesmo conceito do que está no plano diretor que trabalha com a gestão territorial. Então, a área urbana para fins de gestão territorial é aquilo que está previsto no plano diretor. A área urbana para fins tributários é aquele que está especificado no Código Tributário Nacional e também no Código Tributário Municipal. Esse questionamento pode ser passado para a Secretaria Municipal de Fazenda, nós temos fiscais tributários lá, nós temos técnicos tributários que podem dar o detalhamento. Tá? Então, em relação à questão tributária, questão urbanística nós passamos. Jardim do Bosque é um loteamento regular, então, quem tem um terreno lá, quiser fazer sua regularização, já temos instrumentos jurídicos, chama-se uso capião. Então, o uso capião é um instrumento adequado para isso. Foi detectado que existem alguns agrupamentos de residências pequenos no Jardim do Bosque, que talvez configure um núcleo urbano informal. Então, ela vai entrar como matéria de estudo. Tá? Então, não é o Jardim do Bosque como um todo que vai entrar, porque ela não configura um núcleo urbano informal. O Jardim do Bosque como um todo. Tá? Então, tem uma tratativa específica. Não sei se respondi, né? A gente vai tentar esclarecer tudo aquilo que for possível. Tá? Tem mais alguém que gostaria de... Por gentileza, vereador. Boa tarde, Coit. Boa tarde a todos que estão aqui participando, os senhores vereadores também, a população. Quero agradecer pela explanação que foi nos passado aqui, inclusive parabenizar o secretário pelo excelente trabalho que tem feito à frente da pasta. Coit, a minha pergunta veio o seguinte, foi dado um prazo de, claro,
desde a aprovação por essa casa, do plano diretor, até 10 anos. Mas uma questão que a população ela gostaria de saber, a partir de que período já vai começar a se ver na cidade melhorias, por exemplo, em bairros onde foram aprovados a demarcação para aprovação, então, para a regularização fundiária. E outra coisa seria as melhorias, né? O que a população tanto espera, pessoas que estão dentro desse perímetro, qual é o prazo mínimo que se espera por parte da prefeitura, e o que depender dessa casa, como o senhor disse, nós vamos estar à disposição aqui a aprovar. Obrigado, senhor. Perfeito. Nós temos que entender que o plano diretor, o objetivo maior dele é dar diretrizes de gestão pública, tá? Então, e de gestão territorial, principalmente, né? Ela não traz prazos específicos. Então, esses prazos dependem de aprovação de projetos específicos para cada área. Então, nós estamos vindo aqui para que possamos, como foi detectado o tamanho do problema, nós não podemos jogar todos os esforços numa região em detrimento de outra. Então, nós temos que criar metodologias aceitas, né, tecnicamente, para priorizar essas ações. Então, foram apresentados 4 métodos, né, que a gente verificou como possíveis de aplicação. Nós temos que atender primeiro as ações judiciais, primeiro nós temos que atender aquilo que é mais fácil, primeiro nós temos que atender aqueles que estão em maior situação de precariedade. Eu creio que para cada um tem uma forma de ver. Então, nós precisamos encontrar uma equação que seja melhor para todos. Quanto a prazos, o plano diretor não especifica, ele especifica que tem planos de ações a serem executados. Aí, os prazos dependem de projetos, dependem de recursos, tanto financeiro quanto recurso humano. E a gente tem que entender isso. Então, para que os projetos aconteçam, nós estamos aqui, vindo aqui, priorizar, tentar buscar recursos, ver metodologias, né, para que isso possa acontecer. Hoje não tenho prazo para nada. Principalmente porque boa parte de Paranaguá, dessas áreas detectadas, elas estão passando por processo judicial. Nós estamos com um problema, como eu citei ali no Jardim Social, que não é falta de vontade do município. Hoje, né, a princípio, o município entrou para proteger a questão da Mata Atlântica. Hoje está numa situação diferenciada, nós estamos lutando para reverter o processo. Só que enquanto nós não resolvermos as questões judiciais, que também é uma luta que nós estamos trabalhando junto com a comunidade, nós precisamos vencer. Se não vencermos, não conseguimos avançar. Então, é difícil nós darmos prazos, tá? Então, há prazos pontuais. Então, mas esses trabalhos vêm sendo feitos e essas questões pontuais, nós estamos fazendo os trabalhos, estão sendo feitos, mas nós precisamos criar um plano que atinja a cidade como um todo. Esse seria o nosso objetivo hoje aqui, vereador. Eu sei que não pude responder pontualmente quando e como, mas a dificuldade nesse processo é muito grande. E estamos aqui para podermos, pelo menos, nessa linha de prioridades, começar a passar uma estimativa, que já é uma grande coisa nesse processo. Então, nós passar a estimativa, primeiro vamos para cá, depois vamos para lá, colocar alguma coisa na linha do tempo para que comecem a trazer mais transparência para a comunidade. Tá? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido que o senhor colocou. Isso é muito importante e se faz necessário para mudar essa situação do município. Para isso que nós viemos aqui. Na segunda fase, vamos tentar passar esse panorama. Com licença. Boa tarde a todos. Parabéns pelo trabalho. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. E gostaria de saber assim, por que a doutora ali, eu não sei o nome da senhora, tinha citado assim que mais ou menos 10 anos, que a senhora tinha falado, citou assim 10 anos mais ou menos para frente, para ver o desempenho, né, do trabalho, isso? Daí, assim, por que esperar tanto tempo assim?
de 10 anos. Se todos estão dispostos a cooperar, a ajudar o bairro, cada um de si, querem moradia, não querem, pessoal? Então, temos que lutar e conseguir papelada, se for preciso pagar, a gente paga parceladinho, fazer um tipo de um contrato, sim, para poder fazer, porque enrolar tanto de 10 anos, para depois pegar e se enrola, depois mais para frente, assim. Cabe a vocês também, da diretoria, resolver. Não depende, nós queremos moradia, só que depende não só de nós também, que nós estamos correndo atrás, mas de vocês também pegar e se organizar, né? Se for preciso pagar, a gente paga, parceladinho a gente vai lá e paga, não precisa vocês pegar e se ficar enrolando o povo, assim, desculpa a expressão assim, mas dá assim, ficar enrolando assim para mais tardar, né? Isso que eu Perfeito. Eu entendi. Só vou até tentar passar assim que eu entendi a questão não técnica, mas a questão do pedido, tá? A questão técnica é mais, talvez, não é que nós vamos esperar 10 anos para fazer a coisa acontecer. O trabalho que nós estamos fazendo é para que esse trabalho aconteça num prazo temporal de 10 anos. Nós vamos começar hoje para podermos criar critérios de prioridade para os próximos 10 anos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a fazer hoje. Hoje que eu digo, esse é o primeiro ato. Daqui uns 30 dias queremos trazer o segundo ato, para já trazermos aqui, nós vamos seguir essa linha de prioridade. Essas são as ações que nós vamos fazer. Como a gente falou, são vários procedimentos, são várias áreas. Há áreas que são aptas para que a gente faça simplesmente a entrega de titulação de documentos. Tem que se fazer projetos, tem que aprovar em cartório. Então, tem todo o procedimento. Não é enrolação. A gente trabalha com os prazos temporais, temos que fazer as licenças ambientais. Então, tem todo o procedimento técnico-jurídico. E, para cada situação que foi apresentada aqui, são várias situações, e uma diferente da outra, ela tem um prazo temporal, que umas necessitam de só projetos urbanísticos, esse é mais rápido, você consegue entregar documentos, mas tem que estar tudo legalizado, né? Então, tem que tomar os cuidados técnicos, econômicos, jurídicos e ambientais. Cada área vai ser avaliada de uma forma diferente, é o que nós estamos trazendo aqui. E nós queremos criar as ferramentas para cada uma dessas áreas, dentro de uma questão temporal, para que a coisa aconteça. Nós temos uma situação muito grave no Jardim Guaraituba. Jardim Guaraituba, temos um mandato de reintegração de posse, onde nós temos que tirar as pessoas. Então, o que há de se falar em dar documento para as pessoas? Se nós estamos com mandado judicial para que as pessoas tenham que sair, nós temos que recuperar o meio ambiente. Não tem como, não é o município que está enrolando. O município está trabalhando, fazendo de tudo para reverter o processo judicial, trazer projetos ambientais para atender as necessidades ambientais, aprovar esses projetos junto aos órgãos ambientais, IBAMA, IAT, assim por diante. Então, a luta é para a reversão. Nós somos proibidos de levar infraestrutura nessas áreas. Estamos brigando para que sejamos liberados para levar essa infraestrutura para o Jardim Guaraituba. Então, cada situação é uma situação. Não é que o município não quer resolver esse problema A, B, C ou D. Nós queremos resolver para todos, estamos lutando para isso. Nós não enrolamos, nós trabalhamos de forma técnica dentro daquilo que é possível e das limitações técnicas, econômicas e financeiras. No entanto, como o senhor colocou, é muito interessante o que o senhor trouxe. Talvez o senhor esteja numa situação que basta uma simples titulação para o senhor. No entanto, o município não tem, o Poder Executivo não tem essa ferramenta. Como que eu vou titular uma coisa que é pública para favorecer uma pessoa individualmente? Nós temos que trabalhar para o coletivo. No entanto, nós estamos aqui para trazer a problemática, tem situações dessa natureza, nós temos que trazer leis para a Câmara tem que aprovar essas leis
para que crie critérios de agilidade, né? Então, acho que o senhor Apiacas está aqui, Jardim Guaraituba, vem acompanhando há anos o processo. Ele sabe da dificuldade que tem lá. Que eu não posso levar infraestrutura porque eu juridicamente estou proibido. Teve uma época que o pessoal colocou um material de fresa lá, né? Lá para ajudar um pouquinho, a justiça foi lá e fez arrancar tudo, não fez? Então, é complicado, sabe? Então, não é que o município não quer resolver, quer resolver. E a gente já detectou esse problema. Então, nós temos que criar instrumentos, leis, que nos auxiliem tecnicamente para que possamos acelerar o processo lá do bairro do senhor Apiacas. Esse é o objetivo. Então, nós trabalhamos com o senhor Apiacas e estamos ali sempre sabendo da problemática. É gigante, não é pequena. Então, muitas vezes, assim, não é que o município não quer levar obras, nós queremos. Estamos com o Jardim Paraná embargado, queremos levar obras de infraestrutura. Só que o município não pode chegar e levar obras, senão o município é punido, né? Então, tem essas dificuldades. Mas o que o senhor apontou é correto, que o senhor precisa da sua situação rápida. Só que aí, nesse caso, não sei, não conheço o caso específico, mas pode ser que uma simples lei, que os vereadores estavam presentes, pode nos ajudar a criar uma lei para resolver essas situações rápidas. Para isso que estamos aqui, para justificar essa necessidade, mostrar o tamanho do problema Paranaguá, que os vereadores trabalhem junto com isso e nos ajudem nisso aqui. É isso que os vereadores sempre vieram, por isso que nós estamos fazendo a casa legislativa, porque eles sempre estão trabalhando junto com o município, principalmente nessas questões sociais. Boa tarde, meu nome é Cláudio Apiacas. Cláudio, eu estava ouvindo você, né? Nós temos, claro que eu acredito que nós tivemos uma audiência lá no Nascimento Júnior, se não me falha a memória, de 2019 ou 2018. Depois veio a pandemia e parou tudo. Eu sei que aquele parte ali acredito que o nome daquela rua seja Bento Gonçalves, tem do lado tanto direito como esquerdo, tem muitas ações judiciais federal, inclusive é federal, não é nem estadual, pelas pessoas ter invadido a parte do mangue, que dá um tempo. Mas de lá para cá, Cláudio, com todo respeito, foi conversado que teria até um aluguel social, que retiraria aquelas pessoas e faria. Só que de lá para cá, mano, nada aconteceu, entendeu? E as pessoas, como eu vivo ali no Jardim Guaraituba, as pessoas cobram a mim. A rua praticamente é intransitável, devido que não ter mesmo o poder fazer alguma coisa, nesse sentido de ter uma área com ação judicial. Ao mesmo tempo, a rua Capibaribe, que não tem nada a ver com isso, também sofre pela falta do poder público, pelo menos asfaltar uma parte dela. Tem uma rua também eu estou tentando lembrar o nome da ruazinha, é um bequinho que tem, que também eu acredito que não está incluído nessa parte judicial, também é completamente terrível de andar, entendeu? Então, a gente tem que olhar, estou falando aqui como representante, líder comunitário do Jardim Guaraituba. Nós temos que dar uma olhadinha, entendeu? Tem que resolver essa parte judicial, tem que resolver, tem que tirar, entendeu? A parte do mangue, eu, como cidadão, eu sinto que nós estamos acabando, que daqui a pouco não vai faltar, vai ter uns metros menores até chegar ao rio, do mangue ao rio, entendeu? Que a gente está ali direto, entendeu? Mas tem que ter uma ação mais forte da prefeitura, mais forte, para que a gente possa solucionar esse problema. Claro, tem que relocar essas pessoas, não tem que jogar na rua, entendeu? Não tem que prometer um aluguel social 2, 3 meses e depois se vire, entendeu? Então, a gente tem que ter essa parte humanitária com as pessoas que ali precisam, entendeu? Então, eu conto com
essa ação, esse encontro, que o Jardim Guaraituba seja olhado, porque a gente tem que resolver aquele problema, entendeu? Resolver o problema junto. Chegar lá, conversar, tentar resolver, de uma maneira ou outra, mas temos que resolver. Tá bom, querido? Obrigado, tá? Perfeito, senhor Apiacas. Entendemos o seu apelo, né? Eu posso afirmar para o senhor que o município tem olhado, tá? A Secretaria de Obras pede, nós gostaríamos de asfaltar a cidade toda, se fosse possível, né? Então, nós temos limitações técnicas, financeiras e também de licenciamentos. Eu não sei o trecho da rua Capibaribe, mas quando o senhor fala de um acesso, provavelmente está numa área irregular, tá? Talvez esteja numa área de APP, a área de preservação permanente. Talvez a gente não consegue licenciamento ambiental. Não posso afirmar para o senhor nesse momento, mas estamos vendo isso como um todo, né? O município está vendo, Jardim Esperança, nós não tínhamos problemas ambientais. Se vocês observarem hoje, praticamente, acho que 90% até quase 100% hoje tem pavimentação. Está acontecendo o processo de regularização fundiária. Tivemos agora um problema jurídico em relação ao Jardim Esperança. Estamos saneando esse problema jurídico para que possamos entregar a terceira fase. Tá? Assim como nós temos problema aqui na Ponta do Caju. Uma área da União, nós já pedimos as áreas da União, a União provavelmente nos próximos meses vão passar a área da União para o município, que o município possa fazer o que é necessário para a regularização fundiária. No entanto, também, na Ponta do Caju, é sabido que nós temos em torno de 10 ou 12 ações judiciais, multiplicado por 4, que chega a quase 60 famílias, que também provavelmente vão estar com processo de reintegração de posse. Não sei se já estão recebendo notificação, a gente sabe dos processos judiciais. Então, são coisas que não dependem só do poder público municipal. Nós fazemos o que é possível, fazemos intervenções nos processos judiciais dentro daquilo que é possível para o município. Hoje existe processo de conciliações judiciais, estamos tentando lá no Jardim Social. O pessoal do Jardim Social sabe que a gente acompanha, faz, não é fácil, eles participam das audiências judiciais, mas eu posso dizer para o senhor, o município está sendo muito mais penalizado do que, que seria tolerável para o município. Tá? Eu posso dizer para os senhores, já tenho ações por eu ter descumprido o mandado judicial, porque eu chego a receber o mandado judicial, você tem que ir lá, retirar aquela família de lá e recuperar o meio ambiente em tal local. É aquelas áreas vermelhas que foram apontadas naquele levantamento. Eu descumpri o mandado judicial. Né? Eu descumpri. Hoje estou com processo com penalização no meu CPF, por eu ter descumprido o mandado judicial. É aquela situação que todos falam, né? Mandado judicial não se discute, cumpre-se. Mas como que eu vou cumprir alguns mandados judiciais, onde vai prejudicar pessoas? Então, a gente, às vezes, absorve esses problemas também para tentar resolver. Mas podemos também, nesse processo, criar dispositivos que possamos... nós estamos aqui, nós temos as dificuldades, estamos aqui, apontamos problemas para que nós possamos criar leis que sejam legítimas, né? Não adianta criar uma lei que seja ilegítima e amanhã nós possamos receber processos judiciais em cima por improbidade. Então, nós estamos aqui para criar ferramentas para resolver também o problema do senhor. Foi apontado o problema que existe aqui e, na próxima fase, a gente quer ver se consegue traçar uma linha de ação para resolver o problema que o senhor apontou aqui. Então, é importante esse posicionamento que o senhor colocou aqui. Então, a gente agradece aí, tá, senhor Apiacas? O rapaz lá, Aí depois nós vamos dar uma pausa, nós vamos fazer uma leitura dos questionamentos por escrito, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Henrique Cordeiro da Silva, sou presidente da Associação Vila das Torres, e a gente está desde o início aí acompanhando essa revisão aí do plano diretor, desde quando começou lá no Teatro Raquel Costa, né, que teve aquela primeira audiência, a gente participou,
e todas as outras a gente tem procurado participar. A gente tem visto o esforço aí do secretário e de toda a parte técnica, né, referente à revisão aí do plano. E a gente também trouxe no início lá as oficinas que houve no bairro. Teve as oficinas feitas pela prefeitura e teve as oficinas feitas pelo Movimento de Luta por Moradia, na época, que fez 3 oficinas também, uma em cada fase da revisão do plano. E as oficinas que teve, essas oficinas separadas da prefeitura, ela teve muito mais pessoas participantes. Não sei se o pessoal se sentiu mais à vontade. Eu digo participantes, assim, moradores da região, dos bairros, que participaram, que deram a opinião, porque queriam melhorias naquela região, principalmente a região de área de ocupações irregulares, que eu, como morador nessa região lá há mais de 15 anos, a gente sente na pele o dia a dia do sofrimento que é morar numa área irregular e não ter o mesmo recurso de uma área regular. Uma vez estava numa palestra, acho que foi na CIAP ali, não estou bem lembrado, teve uma pessoa lá da parte técnica que falou: mas por que o pessoal da ocupação se enfia? O pessoal sabe que é dificultoso, por que se enfia lá naquele meio de mato ou naquela região lá para morar sabendo que lá é difícil? Mas a resposta é bem simples. Se a pessoa tivesse condições de comprar uma casa aqui no centro, com certeza ela não ia morar naquele meio de mato lá. Essa foi a resposta que a gente trouxe para ela naquele momento. Então, eu moro acho que na região 4 ali. Em 2019, a gente fez um levantamento de quantos moradores tinham naquela região. Tinham aproximadamente lá 415 famílias. Isso foi no ano de 2019. Em 2022, a gente fez um outro levantamento lá, junto com a associação, e já alcançou 718 famílias. Então, você vê que o crescimento na área de ocupação, cada ano que passa, está aumentando mais. E tipo, a gente pede esse socorro, a gente pede para os vereadores que forem eleitos a acompanharem mais o bairro, a parte da área de ocupação, a fazerem lá o gabinete itinerante, sei lá, junto com o prefeito, para o povo participar, dar ideia. Tem ruas lá que o pessoal mora no final da rua lá, que foram ruas que foram abertas, com os próprios moradores tiveram que abrir, se juntam lá para comprar um caminhão de aterro, jogar naquela rua para poder passar, que geralmente é local de lama. A ambulância, muitas vezes, dia de chuva, não consegue chegar lá para socorrer. Lá na região do Rio da Vaca, agora, semana passada, morreu uma senhora lá, que ela tinha câncer, a esposa do seu Luiz. Então, por muitas vezes, a gente acompanhou a dificuldade, quando davam as crises nela lá, que ela estava com dor, da ambulância chegar, não conseguia chegar na residência dela. Ou, às vezes, colocar ela na ambulância, na hora de sair, ficar encalhado. Então, a gente pede para os vereadores ir no bairro, nessas regiões aí, são áreas que dá para chegar com máquina, mas é uma área que a gente vê hoje que está abandonada. Então, a gente sabe que a nossa região lá não entrou totalmente, a Vila das Torres não entrou totalmente dentro do plano diretor, uma área ficou fora. A gente reconhece aí o trabalho técnico, o COIT, a gente sempre teve uma conversa aí, ele explicou já várias vezes a situação lá, mas a vinda aqui hoje é representando os moradores da nossa região e das áreas de ocupação. Está aí a Elisângela, uma batalhadora, mulher guerreira mesmo, a gente tem acompanhado o trabalho dela. O Danilo, ali do Jardim Esperança, também, é um cara que está sempre correndo atrás, junto com a população aí. Então, a gente acompanha essa luta aí. E pede para os vereadores aí, que apoiaram alguns deputados na época, aí, que corram atrás de emendas parlamentares, trazer recursos para a construção de moradias, porque se a Secretaria de Urbanismo ela tiver recursos para fazer moradia, com certeza vai facilitar essa relocação de alguns que precisam ser relocados, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, o que não pode a gente esperar até o final. A gente sabe que isso daí é importante, tem um prazo aí, o plano diretor é a cada 10 anos que é feito, mas alguma coisa tem que ser feita emergencial, porque o povo está sofrendo, está precisando do socorro lá. Perfeito. Obrigado, Flávio. Agradeço a colaboração do Flávio, né, da Rio da Vaca.
o que eu posso afirmar para vocês? Nós trouxemos um diagnóstico. Aqui, a situação de Paranaguá, situação caótica. Ele colocou uma posição correta. Ele sabe, ele vem, trabalha com a gente, trabalha para o editor, e é muito bom que ele traga esse problema para cá. Porque ele sabe que o poder público, nós, principalmente questões judiciais, nós temos que ter condições de detectar aquilo que é especulação imobiliária, é aquilo que é a necessidade, como ele colocou, da população que não tem condições, que são as pessoas em estado de vulnerabilidade. Nós temos que ajudar, como ele falou, as pessoas em estado de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade porque inicia-se os processos judiciais. Por que começa? Porque tem a questão, nessas ocupações irregulares, a questão de especulação imobiliária, que é gigante em Paranaguá, né? Então, o Flávio sempre vem trabalhando para evitar essas questões de especulação imobiliária junto com a gente. Ele, nos processos de regularização, ele veio, nos ajudou, trazendo essa situação de especulação imobiliária. Nós temos especulação imobiliária em todas, inclusive no mangue. Nós vamos lá fazer uma vistoria no mangue, hoje estão cercando o mangue para vender lote, para enganar pessoas em estado de vulnerabilidade, como o Flávio colocou. Né? O Flávio colocou muito bem. Tem pessoas em estado de vulnerabilidade que nós precisamos ajudar. Faz parte da obrigação do poder público municipal. Mas, muitas vezes, nós somos tolhidos porque tem pessoas com má fé que vão lá e fazem essa especulação imobiliária, cercam mangue, fazem cercas no mangue, vendem lotes para as pessoas em estado de vulnerabilidade, talvez mal informados, e ainda ganham dinheiro em cima. Então, a gente tem o nosso trabalho em prol das pessoas em estado de vulnerabilidade. Nós temos assistentes sociais. Flávio sabe, sempre acompanha, trabalha com a gente, a comunidade Elisângela trabalha com a gente para evitar essas questões de especulação imobiliária, que acaba atrapalhando o processo de regularização para eles. Tinha um processo iniciado de conversas ali numa área que já existia uma ocupação anterior no Jardim Social, mas a especulação imobiliária pegou e desmatou toda uma área gigante e entrou num processo judicial que hoje dificulta a gente regularizar a situação das famílias que realmente necessitam. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, também trabalhar contra esses processos de regularização, de especulação imobiliária, que é o maior câncer no município de Paranaguá, que induz as pessoas de boa fé, que estejam em estado de vulnerabilidade, a entrar numa situação que prejudica a população realmente que precisa da ajuda do poder público. E o poder público não pode levar infraestrutura para a sua área. É isso que acontece muito no município. E essas pessoas que vêm da comunidade, dos movimentos pró-moradia, eles trabalham, trazem esse problema, os vereadores trazem esse problema para nós. Muitas vezes, alguns problemas que foram gerados por especulação imobiliária, que hoje se torna-se um problema social. O vereador está ali, ele traz bastantes problemas. Então, eu também não posso ficar somente a questão, porque houve um problema lá, não vai acontecer. Nós estamos lutando para reverter esses processos também na justiça, assim por diante, para ajudar a comunidade. Só que, enquanto não se resolve esses procedimentos, essas situações problemáticas, nós, infelizmente, o município não pode levar melhorias por questões judiciais. Tá? Então, temos que trabalhar junto, o problema foi colocado, agradeço muito, Flávio, por você trazer o problema para nós, e é mais um problema que nós vamos ter que trazer aqui nos próximos meses, para ser criado planos específicos para contenção da especulação imobiliária inadequada em áreas frágeis ou ambientalmente protegidas. Vamos passar agora, então, nós temos em torno de 15, 20 minutos, tem umas perguntas aqui por escrito, e nós vamos tentar responder da melhor forma possível, tá? Eu vou ter que tirar o óculos, que só me atrapalha aqui. Ana Cleia, ela pergunta, sou moradora da Ponta do Caju, e a nossa dúvida é essa, qual o entendimento da regularização dos lotes, sendo
que já estão todos arquivados. Não sei se é que você... Todo o processo de regularização fundiária, como eu falei, a regularização fundiária da Ponta do Caju não foi iniciativa do Poder Executivo, né? Então, foi uma iniciativa dos moradores. Agradecemos os moradores da Ponta do Caju, como dos outros bairros, que, num processo para apoiar o poder público, contrataram uma empresa, né, para que fizesse os trabalhos técnicos para trazer para o município para licenciarmos e regularizarmos a área. A Ponta do Caju é uma delas. Então, quando começa um processo de regularização fundiária, começa a aparecer os problemas, né? Então, é visível, né? Primeira parte, Ponta do Caju é uma área que pertence à União Federal. Primeiro ponto detectado. Nós não podemos fazer regularização fundiária numa área que pertence à União Federal sem a anuência do Poder Público Federal. Então, temos, a gente chama de SPU, né, que todo mundo chama lá, SPU, Secretaria de Patrimônio da União, que é o responsável, o órgão federal responsável para dar esses licenciamentos. A partir do momento que a empresa que foi contratada pelos moradores pediu para o município a instalação de regularização fundiária, nós acatamos. E, no primeiro instante, nós fizemos esse pedido para a União. Nós temos isso aí protocolado, os andamentos dos processos. Ponta do Caju está bem adiantado, eu posso afirmar, mas nós dependemos do governo federal a dar essa autorização para o município para concretizar o processo de regularização fundiária. Tá? Valadares foi o primeiro que nós entramos lá, nós recebemos do governo federal do ano de 2021, né? Desde outubro de 2021, estamos trabalhando na Valadares, esse é feito pelo município e já estamos conseguindo entregar algumas matrículas. Mas enquanto a União não passar para o município, nós não podemos fechar o processo de regularização fundiária na Ponta do Caju, assim como em todas as áreas que são de dominialidade da União Federal. Foi bom colocar essa pergunta. Parece uma pergunta que não tem sentido. Tem sentido, porque os procedimentos junto à União Federal são morosos. Então, cabe a nós, vereadores, Poder Executivo, trabalhar com a União, conversar com a União para que esses processos possam ser mais céleres. Então, não adianta ficar reclamando aqui, não veio da União, então não sai documento. Então, nós temos que diagnosticar isso, foi colocado aqui. Obrigado mesmo, porque mostra que não é falta de vontade nossa, mas nós temos que nos empenhar mais para ir junto ao governo federal para que acelere esses procedimentos em áreas de união. Tá? Então, eu fico agradecido. Primeira coisa, precisamos resolver essa questão. Existem algumas áreas ali na Ponta do Caju, eu não sei dizer onde que essa senhora mora, mas nós temos uma área judicializada, que é no final da Rua Mariquinha. Os moradores, as pessoas que ocuparam aquela área, sabem que tem uma ação judicial naquele pedaço. E não vai seguir o mesmo procedimento das outras áreas, vai ser um pouco mais demorado, porque enquanto não resolver o problema judicial, temos que resolver o problema com a SPU, temos que resolver o problema com a União. E ainda algumas áreas nós podemos já começar a tentar levar a infraestrutura. Precisa de um estudo ambiental que detectou que não tem problema ambiental, nós vamos levar a infraestrutura. Então, são prazos que nós precisamos resolver. Vai entregar a matrícula? Nunca ninguém prometeu que vai entregar, mas vamos fazer o possível. Pelo menos, quando eu participei da reunião com os moradores, está aqui o representante do bairro, foi colocado. Aqueles que ajudaram no processo, com a colaboração, com o pagamento da empresa, que foi contratado pelos próprios moradores, aquele que não conseguir está lá, num termo que a empresa assinou com o município, vai devolver o dinheiro para a pessoa. Então, aqueles que não conseguirem pegar seu documento vão poder entrar vão poder ressarcir o valor. Mas essas pessoas também o município não vai abandonar lá na frente. Não podemos prometer que amanhã ou depois nós vamos fazer essa realocação. Não consigo, porque eu preciso criar esse programa com um cronograma, com recursos, para mim dizer para vocês, nós vamos fazer casas habitacionais para realocação nesse espaço, para fazer a realocação naquele espaço. É uma obrigação do município, só que eu só posso dar data para vocês a partir do momento que nós conseguimos fazer essas três questões, né, que é a questão
técnica, econômica e ambiental. Aí nós podemos dizer, daqui 3 meses vamos fazer as casas para relocar vocês e recuperar o meio ambiente. Tá? Então, eu agradeço aí a pergunta muito pertinente aí, e ajuda a gente a diagnosticar mais um problema que temos que resolver. Temos que brigar os assessores parlamentares, de deputados, se tiver algum, que nos ajude a levar esse problema para a União também, né? Então, é importante isso aqui, tá? Nós temos aqui Isabel, ela gostaria de saber se o local Rio da Vaca é esse nome, né? Se a área é de prioridade. Volto a repetir, nós apresentamos uma problemática, metodologias técnicas aprovadas para criar prioridade, para que a população tenha clareza. Qual a mais importante? Qual a prioridade para vocês? Todos têm prioridades. Cada um, dentro do seu ponto de vista, vai haver prioridade, né? Então, os processos judiciais são prioridade, senão alguém vai preso ou vai pagar multa. Então, torna-se prioridade para aquele segmento. Para aqueles que não têm água, luz, não tem lixo passando, não tem pavimentação, esses aspectos de infraestrutura são prioridades. E tem as questões lá as ambientais, tem fragilidade ambiental, tem problema ambiental, isso e aquilo. Também ele gera prioridade para um segmento. Então, nós temos que tentar escolher uma metodologia, apresentamos, estaremos aceitando propostas nos próximos dias para criar um processo que atenda a maior parte da população. Tá? Pergunta do Edival. Eu já moro na Vila Primavera e queria saber como que ficou a documentação, que eu já paguei o documento, já faz 4 anos e meio, e aí eu queria saber quando eu vou pegar esse documento. E que estou vendendo minha casa e precisava do documento para poder vender. Eu queria saber quando vamos pegar esse documento. Moro na Rua Goiás, tal. Bom, volto a repetir. Quando foi lá, está no contrato que vocês fizeram com a empresa, porque eu vi o contrato. Vocês não compraram o terreno, gente. Vocês não pagaram pelo terreno. Ou vocês estão mal informados ou foram enganados. Eu não sei um dos dois. O contrato diz que os moradores estão contratando uma empresa para auxiliar o município a fazer o processo de regularização fundiária, porque nós não tínhamos capacidade técnica no momento de fazer os trabalhos técnicos para isso. Então, vamos acelerar o processo, e foi isso. Pelo menos está aqui o presidente, acho que pode confirmar que é isso. Ninguém pagou pelo terreno. O senhor presidente, o senhor representou a Ponta do Caju, né? Não sei se tem algum outro representante de algum outro bairro, mas, pelo que eu saiba, está no contrato dos documentos que foram apresentados à prefeitura, ninguém pagou pelo terreno, tá? Só para esclarecimento. Vila Primavera, mesma situação da Ponta do Caju. Nós estamos lá. Precisamos que a União nos dê autorização, que sejam concluídos os estudos ambientais e os projetos ambientais para que nós possamos liberar a titulação dessas áreas. Eu acho que foram atendidas todas as perguntas. Vieram por escrito. Nós temos ainda 5 minutos para encerramento. Como não tem nenhum questionamento, eu não sei se algum vereador gostaria de fazer algum pronunciamento para fecharmos o evento. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Danilo, sobrinho. Eu moro hoje no Jardim Esperança. A gente vê diversos problemas nessa questão de regularização fundiária, né? Tem vários representantes aqui. Eu tenho vários familiares que estão nesses locais, né? Porém, eu vejo que demorou muito para que o município juntasse todos os problemas para agora dizer, nesta apresentação, que existe na esfera federal mais de 150, só na esfera federal, ação judicial. Com certeza, não é de hoje. Isso daí é desde lá de trás. Mas hoje, nesta reunião, está sendo apresentado, né, as ações judiciais, que existem muitas. Inclusive, tem um irmão no canal da Nhanha, tenho vó ali no General Ivan Genuí, ali no Jardim Guaraituba. São diversos pontos
que alguns não são de ontem, faz muito tempo. Então, eu gostaria que o município, na pessoa do senhor Coit, desse mais celeridade nessas questões, né? São ações judiciais, como bem falou, não se discute, se cumpre. Porém, nesse momento, até o senhor falou que até descumpriu uma ação e está sendo penalizado em seu CPF. Mas eu vejo que espera o negócio acontecer para tomar uma atitude. Então, eu gostaria, só nesse momento, de colocar como pedir mais celeridade nessas ações. Né? Eu acompanho a ação judicial na esfera estadual da questão do canal da Inhanha, que eu tenho meu irmão e sou estagiário de um advogado, e a gente acompanha, atende ali a comunidade, e sempre existe um mandato de relocação desse pessoal, e a sugestão que a prefeitura vem dando é aluguel social, como o seu Cláudio, o líder aqui, falou, de 3 meses, 6 meses, mas essa hoje não é a solução. Por quê? 6 meses depois. Qual que é o plano que o município dá para depois desses 3 meses e 6 meses? Então, essa é a minha colocação, que eu te parabenizo o teu trabalho, e é isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, Danilo. Uma pergunta muito boa, né? Danilo sempre colabora conosco nesses processos de regularização, ele tem um trabalho bonito ali. Só para esclarecer, Danilo, né? Eu concordo, você trouxe um problema muito importante para nós aqui. Nós temos que detectar esse problema e tentar achar uma solução para eles. Mas eu digo uma coisa para vocês, existe um mau entendimento dos procedimentos. A gente tem que entender assim, a ação judicial não é contra o município, a ação judicial foi contra os moradores, a Elisângela está ali. Quem foram? Foram os moradores que receberam uma ação judicial. Eles responderam, não foi o município. O município, algumas vezes, aparece no processo como parte, por ele ser responsável pela gestão territorial. Mas as pessoas que são acionadas na justiça são as pessoas físicas, são os CPFs, né? Como você colocou o problema lá do seu parente no canal da Inhanha. Então, as pessoas que estão com o processo, elas têm conhecimento do problema. Só que, normalmente, Danilo sempre acompanha a gente, eles contratam advogados, eles contratam pessoas e o processo fica 20 anos, 30 anos sem solução. Isso é o problema poder judiciário, foi bem colocado, foi importante você colocar isso. Nós temos um problema no poder judiciário, as ações judiciais são demoradas. Aí passa-se 20 anos de um processo onde tem um advogado defendendo uma pessoa com o seu CPF, alguns até falecem, ficam os filhos, o outro advogado também não sumiu. Acontece, aí vem a decisão judicial. Decisão judicial vem. Aquela pessoa tem que sair daquele imóvel. Nós estamos com reintegração de posse lá no comerciários, ali, como é que o pessoal chama ali? Normalmente, eu esqueço lá. Esqueci o nome, o Tarcísio, me ajude a lembrar. Chácara do Japonês. Todos que estão lá sabem que o juiz já mandou eles saírem de lá. Então, não dá para falar que eu não sabia, que a comunidade não sabia, como a Elisângela lá no... Todos sabem que tem uma ação que mandou todo mundo sair de lá. E o município tem que fazer a reintegração. Só que, no caso específico, esse é o Estado que tem que tirar. A gente sabe, o problema não foi o município que gerou. A ação não é contra o município, é contra as pessoas que fizeram ocupação irregular ou cometeram crime ambiental. Os problemas da Ponta Caju é por crime ambiental. Não é problema de município. Aí, lá na frente, aquele especulador imobiliário que foi lá e enganou as pessoas, vendeu o lote, colocou a pessoa lá, uma pessoa que está de vulnerabilidade, morando lá, quando chega a reintegração, eu tenho que tirar aquela pessoa em situação de vulnerabilidade. Aí cabe a sentença ao município, porque o município não pode deixar as pessoas em situação precária. Aí vem a decisão para que se faça o aluguel social. Quem determina a ação é o juiz, não é o Poder Executivo. O Poder Executivo vai tentar auxiliar a população. O Poder Executivo tem a obrigação de resolver a questão habitacional, como o Danilo colocou, muito bem colocado. É mais um problema que nós temos detectado aqui. Temos que fazer as pessoas de boa fé realmente reconheçam a sua parte nesse processo. Não ficar só colocando o problema no município, Danilo colocou muito bem, fica para o município fazer as coisas, mas ela é uma parte no processo.
Mas a realidade do problema foi gerado lá atrás, né, que não foi o município como instituição, foi alguém, um especulador imobiliário, ou a pessoa mesmo, sabendo que está em cima do mangue, cometeu. Porque todo mundo sabe que não pode ocupar mangue. Né? Então, só que como ele colocou, o nosso amigo lá da Vila das Torres, né? Colocou, são pessoas que não têm outra opção. Não tem outra opção. Ela vai ter que ir para algum lugar. Então, às vezes, naquele momento, ele se sujeita a uma situação de precariedade, onde não tem sistema de tratamento de esgoto, não tem luz, não tem água. Por isso que foi apontado, nós temos que ter alguns programas habitacionais. O município demorou? Eu creio que não. Acho que a doutora Vânia, não sei se já saiu, nós tínhamos um programa habitacional colocado em 2010, que é o PLIS municipal, que já apontava todos esses fatores aqui. Talvez com outra magnitude, outro formato. Mas a doutora Vânia participou de um processo, na época, um trabalho muito bem feito, que já mostrava para a sociedade esses problemas todos. Então, o trabalho é contínuo, né? E a gente, está certo você, nosso município tem a obrigação de dar mais transparência aos processos. Inclusive, hoje, nós temos cobrança do Tribunal de Contas do Estado que se coloca isso com mais transparência, não digo transparência, a transparência sempre houve, mas com mais acessibilidade para a comunidade. Tá? Então, eu agradeço aí, Dali, você sempre ali conversando com a gente, trazendo os problemas e que nós temos que resolver. Tá? Então, desculpe tomar o tempo de vocês, sei que todo mundo tem suas obrigações pessoais, e eu fico feliz de saber que temos pessoas no município de Paranaguá tentando entender os problemas do município para que possamos criar ações e programas, planos que sejam mais adequados e resolvam o problema dos munícipes. Então, deixo aqui meu muito obrigado, em especial a Câmara Municipal, que abriu esse espaço, os vereadores perderam seu precioso tempo, sempre conversam com a gente, nós temos alguns, eu não gosto de citar nomes, né, para não deixar alguém de lado, mas agradecer aos servidores da Câmara que colaboraram com nós, o pessoal que está lá atrás, fora das suas obrigações normais, colaborando com a gente. Né? Então, nosso muito obrigado e estamos abertos a sugestões lá para que nos próximos dias possamos desenvolver e trazer propostas de soluções pontuais e talvez até, quem sabe, já algum projeto de lei para a Câmara poder apreciar e já iniciar esse processo de transformação fundiária de Paranaguá. Muito obrigado a todos.